O abismo Challenger faz parte da Fossa das Marianas, uma trincheira submarina em forma de meia-lua que se estende ao longo de 2.550 quilômetros no fundo do Pacífico Ocidental. A fossa é o resultado da subducção da placa do Pacífico sob a placa das Marianas. Quando duas placas tectônicas colidem e a mais densa afunda sob a mais leve, o fundo marinho se dobra para baixo e gera depressões de profundidade extraordinária. A Fossa das Marianas é o exemplo mais extremo desse processo em todo o planeta, e Challenger Deep é o ponto mais baixo da fossa. A pressão em Challenger Deep alcança aproximadamente 1.086 bares, ou seja, mais de 1.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Em termos físicos, cada centímetro quadrado de qualquer superfície nesse ponto suporta uma força equivalente a mais de 1 tonelada. A temperatura da água fica entre 1 e 4 graus Celsius. A escuridão é total e permanente. A luz solar penetra no oceano apenas até cerca de 200 metros de profundidade nas condições mais favoráveis, e a partir dos 1.000 metros, estende-se a escuridão absoluta que cobre os 9.900 metros restantes até o fundo do abismo. E ainda assim, como seria descoberto décadas depois de sua descoberta formal, esse lugar está vivo. O nome Abismo Challenger, ou Challenger Deep, provém do HMS Challenger, um navio da Marinha Real Britânica que entre 1872 e 1876 realizou a primeira expedição oceanográfica científica de caráter global. Durante essa travessia, o Challenger percorreu mais de 127.600 quilômetros e coletou dados sistemáticos sobre temperatura, correntes, composição química da água e profundidades do oceano. A bordo estavam cientistas de diferentes disciplinas, coordenados pelo naturalista C. Wyville Thomson. O volume de dados coletados foi tão grande que levou décadas para ser completamente analisado e publicado, gerando no total 50 volumes de relatórios científicos. Em 1875, as sondas de profundidade do Challenger detectaram uma anomalia no Pacífico Ocidental, uma profundidade de quase 8.200 metros na região das Marianas. Os instrumentos da época não eram suficientes para medir o ponto exato e os erros de sondagem com cabos eram consideráveis. Mas esse registro foi o primeiro indício documentado de que ali existia algo fora do comum. Décadas depois, o nome do navio ficaria para sempre vinculado ao lugar mais profundo que aquela primeira expedição começou a revelar. O que torna Challenger Deep tão singular no contexto da geografia planetária é a combinação de fatores que concorrem nesse ponto. A profundidade extrema, a pressão esmagadora, o isolamento total da luz e do calor solares e a distância de qualquer fonte de energia geoquímica conhecida criam um ambiente que, em termos termodinâmicos, não deveria ser hospitaleiro para nenhuma forma de vida complexa. E, no entanto, tanto as expedições robóticas quanto as imersões tripuladas demonstraram que o abismo abriga uma biodiversidade funcional, que os processos biogeoquímicos fundamentais ocorrem em plena atividade no sedimento do fundo e que o ecossistema de Challenger Deep está integrado nos grandes ciclos planetários de carbono, nitrogênio e enxofre. Esse contraste entre o que a física sugere e o que a biologia demonstra é o núcleo do interesse científico que esse lugar gerou e continua gerando. Medir a profundidade do oceano parece uma tarefa direta, mas na prática é um dos problemas metodológicos mais complexos da oceanografia. As primeiras sondas mecânicas consistiam em pesos presos a cabos que eram deixados cair até tocar o fundo. O principal problema era que os cabos se curvavam com as correntes, os ventos e o movimento do navio, gerando leituras inexatas que podiam diferir da profundidade real em centenas de metros. No caso de Challenger Deep, essas imprecisões eram inaceitáveis para qualquer reivindicação científica séria sobre o recorde de profundidade. A chegada do sonar no século XX transformou a medição oceanográfica. Os sistemas de ecobatímetro emitem pulsos acústicos em direção ao fundo e medem o tempo que o eco leva para retornar. Conhecendo a velocidade do som na água, pode-se calcular a profundidade. Em 1951, o HMS Challenger 2 realizou medições com sonar na região das Marianas e registrou uma profundidade de 10.900 metros, confirmando que aquela área era a mais profunda conhecida e estabelecendo oficialmente o nome Challenger Deep.
As medições modernas utilizam sonares multifeixe, que emitem leques de sinais acústicos simultâneos e reconstroem o perfil tridimensional do fundo marinho com uma resolução de metros. Mas, mesmo com essa tecnologia, determinar a profundidade exata de Challenger Deep é um exercício repleto de nuances. A velocidade do som na água varia com a temperatura, a salinidade e a pressão, e essas variações mudam ao longo da coluna de água em proporções que são diferentes em cada expedição, cada estação do ano e cada condição oceanográfica. Se os cálculos não incorporarem perfis precisos dessas variáveis para o momento exato da medição, o resultado pode se desviar vários metros em cada quilômetro de profundidade. Em 2010, o Centro Oceanográfico da NOAA realizou uma medição com sonar multifeixe de alta resolução e obteve 10.994 metros. Em 2011, outra equipe registrou 10.971 metros. Em 2020, a expedição Five Deeps, que utilizou tecnologia de alta precisão combinada com sondas de pressão colocadas diretamente no fundo, obteve 10.928 metros. As diferenças entre esses números refletem a dificuldade de medir com exatidão a quase 11 quilômetros de profundidade. O consenso científico atual aceita uma profundidade entre 10.900 e 10.994 metros. Um detalhe que complica a questão é que Challenger Deep não é um único ponto, mas uma série de depressões. Os dados modernos de batimetria de alta resolução identificam 3 bacias principais na área, denominadas Bacia Oriental, Central e Ocidental. Cada uma tem seu próprio perfil topográfico. A mais profunda das 3 detém o recorde absoluto, mas as outras 2 também têm profundidades superiores a 10.800 metros. Identificar qual é o ponto exato mais baixo exige cartografar com precisão toda a área, um trabalho que as expedições recentes avançaram consideravelmente, mas que ainda não encerrou o debate sobre o número exato. Existe, além disso, uma complicação de natureza geofísica. A Terra não é uma esfera perfeita, mas um esferoide achatado nos polos. A profundidade medida a partir do nível do mar não equivale exatamente à distância até o centro da Terra a partir de qualquer ponto. O ponto do fundo oceânico mais próximo do centro da Terra poderia estar em latitudes mais afastadas do Equador, onde o próprio planeta é ligeiramente menor. Essa distinção é principalmente acadêmica, mas ilustra a riqueza conceitual de definir com precisão o que significa Challenger Deep ser o lugar mais profundo da Terra. A comparação entre Challenger Deep e outras fossas oceânicas profundas também revela a singularidade do ponto. A fossa de Tonga, no Pacífico Sul, alcança uma profundidade máxima de aproximadamente 10.882 metros. A fossa das Kurilas e a fossa das Filipinas superam os 10.000 metros. A fossa de Porto Rico, a mais profunda do Atlântico, chega aos 8.376 metros. Nenhuma delas se aproxima da profundidade de Challenger Deep. A combinação da idade e densidade da placa do Pacífico nesse ponto específico, o ângulo de subducção e a velocidade relativa das 2 placas cria condições únicas que explicam por que esse lugar supera todos os demais. Em 23 de janeiro de 1960, o batiscafo Trieste desceu até o fundo de Challenger Deep com 2 pessoas a bordo. O tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e o engenheiro e pesquisador suíço Jacques Piccard, filho do projetista do Trieste, Auguste Piccard. Foi a primeira vez na história que os seres humanos alcançaram o ponto mais profundo do oceano. O Trieste era uma máquina extraordinária para sua época. Seu casco de aço tinha paredes de 12 centímetros de espessura na cabine de observação, uma esfera projetada para resistir à pressão esmagadora do abismo. O flutuador superior estava cheio de gasolina de aviação, um hidrocarboneto menos denso que a água do mar que atua como elemento de flutuação sem necessidade de um casco de pressão adicional. Para descer, o Trieste adicionava lastro de ferro. Para subir, liberava o ferro e a gasolina mais leve gerava a flutuabilidade necessária. O sistema era elegante em sua simplicidade mecânica. A descida durou cerca de 4 horas e meia. A subida levou aproximadamente 3 horas e 20 minutos.
Durante a descida, a temperatura exterior do casco caiu para valores próximos do ponto de congelamento da água do mar, enquanto dentro da cabine se manteve em valores aceitáveis para os tripulantes, graças ao isolamento térmico. A comunicação com a superfície era realizada por meio de sinais acústicos de sonar, com um atraso na propagação do som que tornava as trocas lentas e às vezes imprecisas. Quando Pickard e Walsh chegaram ao fundo, acenderam os holofotes exteriores e olharam pela pequena janela de observação de vidro de borosilicato, de cerca de 15 centímetros de diâmetro e 18 centímetros de espessura. No sedimento do fundo, observaram o que descreveram como um peixe achatado semelhante a um linguado. Essa observação foi debatida durante décadas porque os peixes ósseos convencionais enfrentam limitações fisiológicas extremas a essa profundidade. Pesquisadores posteriores especularam que o que Pickard e Walsh viram poderia ter sido um pepino do mar ou outro organismo bentônico de forma achatada, embora a observação nunca tenha podido ser verificada nem refutada definitivamente. Durante a imersão, a cabine sofreu uma rachadura no painel exterior da janela de plexiglas, que atuava como primeira barreira. A rachadura provocou uma vibração sonora que os tripulantes perceberam com alarme. Depois de avaliar a situação e determinar que a integridade da esfera de vidro interior se mantinha, Walsh e Pickard continuaram a missão. Permaneceram no fundo durante aproximadamente 20 minutos antes de iniciar a subida. Essa descida foi um marco comparável ao primeiro pouso na Lua em termos de exploração de fronteiras extremas. Mas as profundezas oceânicas não capturaram a imaginação coletiva da mesma maneira. O Trieste não transmitiu imagens em tempo real porque a tecnologia de comunicações submarinas da época não o permitia. O mundo não pôde ver o que havia lá embaixo. A missão demonstrou que era possível chegar ao ponto mais profundo do planeta. Mas a exploração científica detalhada do lugar exigia capacidades que o Trieste não possuía. A preparação para a imersão do Trieste durou anos e foi financiada pela Marinha dos Estados Unidos, que via no projeto tanto um objetivo científico quanto uma demonstração de capacidades tecnológicas em plena Guerra Fria. O batiscafo havia sido originalmente construído na Europa por Auguste Piccard e comprado pela Marinha em 1958, após o que foi submetido a modificações para torná-lo apto a alcançar a profundidade máxima do oceano. A esfera de observação foi substituída por uma de aço de maior espessura, e os testes de pressão anteriores à imersão em Challenger Deep foram exaustivos. Quando Walsh e Pickard finalmente tocaram o fundo em 23 de janeiro de 1960 a uma profundidade que seus instrumentos registraram como 11.521 metros, número que se revelou uma superestimação devido às condições acústicas do momento, o fato de terem chegado era suficiente para a história, independentemente da precisão da medição. Após a imersão do Trieste em 1960, passaram-se mais de 50 anos antes que outro ser humano voltasse a descer até Challenger Deep. Nesse intervalo, a exploração do fundo do abismo dependeu quase exclusivamente de veículos robóticos e sondas instrumentadas, que avançaram gradualmente em capacidade e sofisticação. Em 1995, o veículo não tripulado japonês Kaiko, operado pela Gemstech, desceu até Challenger Deep e coletou as primeiras amostras científicas de sedimentos e organismos do fundo. Foi a primeira missão com capacidade real de coleta de amostras do abismo. Os resultados revelaram foraminíferos vivos no sedimento, demonstrando que o abismo sustenta comunidades biológicas funcionais. O Kaiko retornou em várias expedições entre 1995 e 2003, ano em que o veículo se perdeu no mar, quando o cabo umbilical se rompeu durante uma tempestade. Em 2009, o veículo autônomo Nereus, desenvolvido pela instituição oceanográfica Woods Hole, alcançou o fundo de Challenger Deep e coletou imagens de vídeo de alta definição e amostras biológicas. Ao contrário do Kaiko, que operava por meio de cabo umbilical, o Nereus funcionava em modo autônomo, o que lhe deu liberdade de movimento no fundo. Suas câmeras captaram imagens do sedimento e de organismos bentônicos com uma resolução não alcançada anteriormente. O Nereus foi destruído em 2014 durante uma imersão na fossa de Kermadec, possivelmente por uma implosão causada por uma falha estrutural sob pressão extrema. Os restos do veículo não foram recuperados.
O salto qualitativo na exploração humana ocorreu em março de 2012, quando o diretor de cinema James Cameron desceu sozinho até Challenger Deep, a bordo do submersível Deep Sea Challenger. O veículo havia sido projetado durante vários anos sob a direção do próprio Cameron e de uma equipe de engenheiros australianos. Tinha uma configuração vertical que lhe permitia descer e subir mais rapidamente que o Trieste. A cabine esférica era de aço de 64 milímetros de espessura. O Deep Sea Challenger chegou ao fundo em cerca de 2 horas e 45 minutos. Cameron permaneceu ali durante aproximadamente 3 horas e 16 minutos. Coletou amostras de água, sedimento e organismos com o braço robótico do submersível e gravou vídeo em formato 3D. As imagens mostraram um fundo coberto de sedimento fino de cor bege acinzentada, com marcas de correntes suaves e algumas estruturas microtopográficas. A fauna visível foi mais escassa do que o esperado, embora o tempo de permanência e as condições de visibilidade tenham limitado o que as câmeras puderam captar. Entre os organismos observados estavam crustáceos anfípodes, pequenos poliquetas e estruturas no sedimento compatíveis com comunidades microbianas. O período entre as imersões do Trieste e do Deep Sea Challenger não foi um período de passividade científica. Juntamente com o Kaiko e o Nereus, veículos de outros países também alcançaram profundidades próximas a Challenger Deep. O veículo japonês Shinkai 6500 operou em profundidades de até 6.500 metros em numerosas expedições no Pacífico Ocidental, contribuindo para o conhecimento da biologia e da geologia das zonas hadais. O veículo chinês Jiaolong alcançou os 7.062 metros em 2012 na Fossa das Marianas, embora não tenha chegado ao fundo de Challenger Deep. O veículo russo Mir, embora projetado para os 6.000 metros, realizou expedições em zonas profundas do Atlântico e do Pacífico. Cada um desses projetos acrescentou dados ao conhecimento das grandes profundidades e contribuiu para o desenvolvimento das tecnologias que mais tarde permitiriam imersões mais frequentes e mais bem instrumentadas em Challenger Deep. O período entre 1960 e 2012 foi também o da consolidação da oceanografia hadal como disciplina científica própria, com suas revistas especializadas, seus congressos e seus debates teóricos. O reconhecimento de que as fossas oceânicas são ecossistemas distintos do fundo abissal circundante, com suas próprias comunidades de organismos adaptados de forma específica, seus próprios processos biogeoquímicos e sua própria dinâmica, foi o resultado de décadas de trabalho acumulado por pesquisadores do Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca e outros países. A figura de John Jameson, oceanógrafo da Universidade de Aberdeen, é representativa dessa geração de cientistas que desenvolveram as bases conceituais e metodológicas para o estudo sistemático dos ecossistemas hadais e abriram o caminho para as expedições de maior envergadura que viriam depois. Entre 2018 e 2019, o empresário e explorador Victor Vescovo liderou a expedição Five Deeps com o objetivo de alcançar o ponto mais profundo de cada um dos 5 oceanos do mundo. Para isso, utilizou o submersível DSV Limiting Factor, construído pela Triton Submarines, com uma cabine de titânio de 90 milímetros de espessura, certificado para operar até os 36.000 pés de profundidade. O navio de apoio DSSV Pressure Drop foi equipado com sonar multifeixe de última geração. Vescovo desceu a Challenger Deep em abril de 2019, estabelecendo o recorde de profundidade humana, 10.928 metros segundo os instrumentos de pressão do submersível. Em imersões posteriores levou a bordo outros exploradores e pesquisadores. Entre eles estava Don Walsh, que aos 87 anos retornou ao lugar que havia visitado quase 6 décadas antes, tornando-se a primeira pessoa a descer a Challenger Deep em 2 ocasiões distintas. A expedição Five Deeps realizou o primeiro mapeamento sistemático de alta resolução do fundo de Challenger Deep. O sonar multifeixe do Pressure Drop, complementado com dados do Limiting Factor durante suas imersões, gerou mapas com resolução de aproximadamente 2 metros. Esses mapas revelaram a topografia detalhada das 3 bacias principais, suas paredes, a distribuição do sedimento e a presença de estruturas microtopográficas não detectadas em mapeamentos anteriores.
As amostras biológicas e geoquímicas coletadas durante as imersões foram analisadas por equipes de diversas instituições. Os resultados, publicados entre 2019 e 2022, ampliaram o inventário de organismos conhecidos de Challenger Deep e forneceram novos dados sobre a geoquímica do sedimento e da água do abismo. Uma das descobertas mais perturbadoras foi a confirmação de contaminação por microplásticos e contaminantes orgânicos persistentes no fundo. Nas amostras de sedimento, as análises detectaram concentrações de policlorobifenilos e compostos organoclorados que, em alguns casos, superavam as encontradas em zonas industrialmente contaminadas. Nos tecidos de anfípodes do fundo, as concentrações eram comparáveis às detectadas em crustáceos do Pacífico Noroeste, uma das zonas mais contaminadas do oceano. A expedição Five Deeps completou seu objetivo em agosto de 2019, quando Vescovo alcançou o ponto mais profundo do Oceano Ártico, na Fossa de Molloy. O projeto gerou o conjunto de dados mais completo disponível sobre os pontos mais profundos dos 5 oceanos, e o Limiting Factor continuou operando em expedições científicas posteriores. Entre as imersões a Challenger Deep realizadas pela expedição Five Deeps, destacou-se também a primeira imersão de uma cientista ao fundo do abismo. A oceanógrafa Kathy Sullivan, ex-astronauta da NASA e ex-administradora da NOAA, desceu junto com Vescovo em junho de 2020, tornando-se a primeira mulher a chegar a Challenger Deep e a única pessoa até essa data a ter estado tanto no espaço quanto no ponto mais profundo do oceano. Essa imersão foi também a ocasião para uma videochamada do fundo de Challenger Deep com os astronautas da Estação Espacial Internacional, um experimento de comunicações que ilustra tanto o avanço tecnológico quanto o poder simbólico do lugar. O sucesso da expedição Five Deeps demonstrou que a exploração privada das grandes profundidades pode gerar dados científicos de primeiro nível quando se estrutura com o rigor adequado e se trabalha em estreita colaboração com instituições de pesquisa. O Pressure Drop coletou dados de sonar multifeixe durante toda a expedição, incluindo zonas do Pacífico Ocidental que nunca haviam sido mapeadas com essa resolução. Alguns desses dados, compartilhados com a comunidade científica, permitiram descobrir estruturas no fundo marinho que não estavam em nenhuma carta náutica existente. A expedição também estabeleceu precedentes em termos de transparência de dados. A maior parte da informação batimétrica coletada foi publicada e colocada à disposição de pesquisadores de todo o mundo. Um dos grandes enigmas do ecossistema de Challenger Deep é como a vida se sustenta em um ambiente onde não há luz solar, não existe fotossíntese e a distância até as zonas produtivas do oceano superficial é de quase 11 quilômetros. A resposta está na chuva marinha, um processo contínuo e lento que conecta a superfície ao abismo. Na zona fótica do oceano, os primeiros 200 metros onde a luz solar penetra, o fitoplâncton realiza a fotossíntese e produz matéria orgânica. O zooplâncton e os animais de níveis tróficos superiores comem esse fitoplâncton e, por sua vez, são comidos por outros organismos. Quando qualquer um desses organismos morre, quando o zooplâncton excreta pellets fecais, quando os animais perdem fragmentos de seus corpos, essa matéria começa a afundar. Esse fluxo de partículas orgânicas em direção ao fundo é a chuva marinha ou fluxo vertical de partículas. A chuva marinha é absurdamente ineficiente do ponto de vista energético. No trajeto da superfície até o fundo de Challenger Deep, a matéria orgânica é degradada, reciclada e reutilizada pelas comunidades de organismos de cada estrato da coluna de água. Estima-se que, da matéria orgânica produzida na superfície, apenas 1 a 3% chega aos 1.000 metros de profundidade, e dessa fração, apenas uma pequena parte chega aos 10.000 metros. Isso significa que o abismo de Challenger Deep recebe uma quantidade ínfima de energia em relação à superfície. No entanto, essa quantidade ínfima é suficiente para sustentar uma comunidade biológica. As fossas oceânicas têm uma vantagem sobre o fundo oceânico aberto. Atuam como armadilhas topográficas para a matéria orgânica. As partículas que caem na borda da fossa tendem a se acumular no fundo por efeito da gravidade e das correntes. Os deslizamentos de sedimento das paredes da fossa transportam pacotes concentrados de matéria orgânica para o abismo.
Há evidências de que as fossas recebem mais matéria orgânica por unidade de área do que o fundo oceânico circundante na mesma latitude, o que explica por que a biomassa bentônica nas fossas é às vezes maior do que no fundo abissal adjacente. Os eventos de deposição maciça também contribuem para a sustentação do ecossistema radal. Quando um animal grande morre, como um cetáceo, seu cadáver afunda e pode chegar ao fundo da fossa. Esses eventos, chamados whale falls, representam um aporte súbito e maciço de matéria orgânica que pode sustentar comunidades especializadas durante anos ou décadas. Nas fossas oceânicas do Pacífico foram observados restos de cetáceos em diferentes estágios de decomposição, colonizados por comunidades específicas de organismos que aproveitam esse recurso concentrado. A periodicidade sazonal da produtividade da superfície também se reflete no fundo do abismo, embora com uma defasagem temporal de semanas ou meses. Quando o fitoplâncton prolifera maciçamente na primavera, um pulso de matéria orgânica começa a descer e chega ao fundo semanas ou meses mais tarde. As comunidades de anfípodes do abismo respondem a esses pulsos com aumentos de atividade e reprodução. A relação entre a produtividade superficial e a biomassa do abismo é uma das variáveis mais estudadas na ecologia radal. As zonas do oceano situadas sobre Challenger Deep e a Fossa das Marianas em geral têm uma produtividade superficial moderada, nem tão alta quanto as zonas de afloramento costeiro, nem tão baixa quanto os giros subtropicais mais oligotróficos. Essa produtividade moderada se traduz em um fornecimento de matéria orgânica ao fundo, que, combinado com a topografia de armadilha da fossa, sustenta a comunidade hadal. Modelos recentes de fluxo de carbono para as fossas oceânicas sugerem que a Fossa das Marianas recebe entre 10 e 15 miligramas de carbono orgânico por metro quadrado e dia, um número pequeno em termos absolutos, mas suficiente para os metabolismos extremamente lentos dos organismos do abismo. A pergunta que mais intrigou os cientistas desde o início foi se algo poderia viver em condições tão extremas. A pressão esmagadora, a escuridão total, as temperaturas próximas do congelamento e a escassez de alimento pareciam fazer de Challenger Deep um lugar incompatível com a vida complexa. A biologia desmentiu isso. Os foraminíferos são talvez os organismos mais abundantes de Challenger Deep. São protistas unicelulares que constroem conchas de carbonato de cálcio ou de sedimento aglutinado. No fundo do abismo, formam comunidades densas no sedimento. As amostras coletadas revelaram diversidade de espécies maior do que a esperada, incluindo algumas espécies gigantes para seu tipo, com conchas de vários centímetros de diâmetro. Em águas superficiais, a maioria dos foraminíferos mede entre 0,1 e 1 milímetro. O gigantismo observado no abismo é um fenômeno paralelo ao que ocorre em outros grupos zoológicos no ambiente hadal. Os anfípodes são crustáceos da ordem Amphipoda, organismos parecidos com camarões, mas com o corpo lateralmente comprimido. Nas fossas oceânicas, certas espécies alcançaram tamanhos que superam em muito seus parentes de águas superficiais, o chamado gigantismo radal. Espécies do gênero Hirondelea são as mais abundantes em Challenger Deep, com exemplares adultos que alcançam de 10 a 30 centímetros de comprimento. São onívoros oportunistas que se alimentam principalmente de matéria orgânica que cai da superfície. Sua capacidade de localizar alimento a grandes distâncias na escuridão absoluta, por meio de quimiorreceptores de grande sensibilidade, é extraordinária. As armadilhas escadas colocadas no fundo são colonizadas por anfípodes em questão de horas, indicando densidades populacionais surpreendentemente elevadas para um ambiente tão pobre em energia. Os pepinos do mar, ou holotúrias, são equinodermos que nas grandes profundidades constituem frequentemente a biomassa dominante visível no bentos. Foram observadas diversas espécies de holotúrias deslocando-se lentamente sobre o sedimento de Challenger Deep, ingerindo o material do fundo para extrair os nutrientes da matéria orgânica que contém. Seu metabolismo é extremamente lento, adaptado à escassez de alimento e às baixas temperaturas. Algumas espécies formam agregações densas em zonas onde a topografia do fundo concentra a acumulação de matéria orgânica. Os poliquetas, vermes marinhos da classe Polichaeta, também estão presentes. São organismos de grande plasticidade ecológica que aparecem em praticamente todos os ambientes marinhos. As espécies encontradas em Challenger Deep
mostram adaptações morfológicas ao ambiente radal, incluindo a redução ou perda de órgãos sensoriais relacionados à visão, inúteis na escuridão total, e reforços estruturais em suas paredes corporais para resistir à pressão. Uma das questões mais debatidas é se existem peixes nas profundidades extremas de Challenger Deep. O consenso baseado na bioquímica situa o limite teórico dos peixes ósseos em torno dos 8.000 a 8.500 metros, porque o composto TMAO, ou seja, trimetilamina N-óxido, que estabiliza as proteínas celulares sob alta pressão, requer concentrações crescentes com a profundidade até o ponto em que a osmolaridade celular se torna incompatível com o funcionamento normal. No entanto, em 2014 foi registrado em vídeo um peixe do gênero Pseudoliparis a 8.145 metros na Fossa das Marianas. E em 2023 foram obtidas imagens de um liparídeo a quase 8.336 metros na Fossa do Japão. Esses registros obrigam a revisar o limite teórico. Quanto a Challenger Deep, especificamente, além da observação original do Trieste, não existe evidência confirmada de peixes a mais de 10.000 metros. As bactérias e arqueias são a forma de vida mais abundante de Challenger Deep. As comunidades microbianas do sedimento realizam processos biogeoquímicos fundamentais. Degradam a matéria orgânica, ciclam o nitrogênio, o enxofre e o carbono, e catalisam reações que transformam os compostos do sedimento. Algumas arqueias identificadas são piezófilas extremas, organismos cujo metabolismo está otimizado para funcionar a pressões superiores a 1.000 atmosferas. Os estudos metagenômicos de amostras de sedimento revelaram milhares de táxons microbianos distintos, muitos completamente desconhecidos pela ciência. Os nematóides, vermes microscópicos que vivem nos espaços intersticiais do sedimento, representam provavelmente a maior biomassa animal por unidade de volume em Challenger Deep. São invisíveis a olho nu, mas sua abundância no sedimento profundo é extraordinária. Podem alcançar densidades de centenas de milhares de indivíduos por metro quadrado no sedimento superficial. Seu papel na decomposição da matéria orgânica do sedimento é central para o funcionamento do ecossistema radal. A bioluminescência, que no oceano profundo entre os 200 e os 4.000 metros é uma característica quase universal entre os animais, está ausente ou é extremamente rara nas fossas radais. Em Challenger Deep, onde a predação visual de longa distância tem uma função limitada porque os predadores presentes são organismos de curto alcance como anfípodes, a bioluminescência perde sua função principal como mecanismo de sinalização, atração ou contra-ataque. Os organismos do abismo teriam perdido essa capacidade ao longo da evolução por não ser útil em um ambiente onde a detecção de presas e de congêneres ocorre por quimiorrecepção e mecanorrecepção. A rede trófica de Challenger Deep é simples em comparação com os ecossistemas de zonas menos extremas, mas funcional. Em sua base estão os micro-organismos que processam a matéria orgânica que chega do exterior, os foraminíferos que consomem bactérias e matéria orgânica particulada, e os nematóides que ingerem bactérias e partículas. Em níveis intermediários estão os poliquetas e alguns isópodes que consomem matéria orgânica mais grossa e organismos menores. Nos níveis superiores estão os anfípodes radais, os pepinos do mar e possivelmente outros organismos de maior tamanho que atuam como consumidores de segunda e terceira ordem. A ausência de predadores de grande tamanho e alta mobilidade é uma das características que distinguem as redes tróficas radais das dos ecossistemas costeiros ou de águas rasas. As adaptações bioquímicas dos organismos de Challenger Deep vão além do TMAO nos peixes. Os anfípodes e outros crustáceos do abismo apresentam modificações na composição de suas membranas celulares, com uma maior proporção de ácidos graxos insaturados que mantém a fluidez das membranas a pressões e temperaturas que solidificariam as membranas de composição padrão. Suas enzimas estão adaptadas para funcionar a pressões extremas por meio de substituições de aminoácidos que estabilizam sua estrutura tridimensional sob compressão.
Algumas enzimas de anfípodisadais foram objeto de pesquisa biotecnológica porque sua estabilidade sob pressão e frio as torna candidatas para aplicações industriais nas quais são necessários catalisadores que funcionem em condições extremas. O sedimento do fundo de Challenger Deep é um arquivo geoquímico extraordinário. É composto principalmente de uzi pelágico, uma mistura de partículas inorgânicas finas e restos de organismos que foram se acumulando durante milhões de anos. O que chega ao fundo de Challenger Deep é a fração da matéria orgânica que sobreviveu ao processo de reciclagem através dos 10 quilômetros de coluna de água, concentrada e modificada por esse trânsito. A análise isotópica do sedimento de Challenger Deep permitiu reconstruir a história da produtividade oceânica no Pacífico Ocidental durante os últimos milhões de anos. As variações na composição isotópica dos foraminíferos fósseis do sedimento refletem mudanças na temperatura do oceano, na circulação termoalina global e na produtividade do plâncton superficial. Challenger Deep funciona como receptor e arquivador de processos oceânicos em escala global, registrando em suas camadas de sedimento a história climática do planeta. A química da água em Challenger Deep apresenta características próprias. Nessas profundidades e temperaturas, o carbonato de cálcio se dissolve mais rapidamente do que em águas superficiais. A profundidade de compensação do carbonato calcítico, que marca o nível a partir do qual o carbonato se dissolve mais rapidamente do que se deposita, situa-se no Pacífico em torno dos 4.500 metros. Abaixo desse limiar, as conchas calcárias dos organismos que morrem na superfície se dissolvem durante sua descida ou pouco depois de chegar ao fundo. O sedimento de Challenger Deep é composto principalmente de argilas profundas e sílica biogênica, não de carbonato. O metano é outro composto de interesse geoquímico nas grandes profundidades. A atividade de arqueias metanogênicas e a decomposição anaeróbica de matéria orgânica no sedimento produzem metano que pode se acumular localmente. Os estudos de gases dissolvidos no sedimento de Challenger Deep detectaram metano de origem biogênica, confirmando a atividade de comunidades microbianas anaeróbicas no sedimento profundo. A presença de contaminantes sintéticos no sedimento e na fauna de Challenger Deep é a descoberta geoquímica mais perturbadora das últimas décadas. Os contaminantes orgânicos persistentes, como os PCBs, os retardantes de chama bromados e os pesticidas organoclorados, aderem a partículas orgânicas, incorporam-se à chuva marinha e descem até o fundo do abismo. As concentrações de PCBs encontradas em anfípodes de Challenger Deep em um estudo publicado em 2017 alcançavam 905 nanogramas por grama de peso úpido, comparáveis às detectadas em crustáceos do sistema fluvial Jiang, um dos mais contaminados da Ásia. Os microplásticos foram detectados no sedimento de Challenger Deep em concentrações que, em alguns estudos, superam as de zonas costeiras moderadamente contaminadas. As fibras de poliéster, os fragmentos de polipropileno e os filmes de polietileno figuram entre os tipos mais frequentes. Os mecanismos de transporte são semelhantes aos dos contaminantes orgânicos: adesão a partículas orgânicas, incorporação à chuva marinha e descida passiva através da coluna de água durante dias ou semanas. A geoquímica da água intersticial do sedimento de Challenger Deep, ou seja, da água que preenche os espaços entre os grãos de sedimento, revela processos biogeoquímicos ativos que ocorrem nos primeiros centímetros sob a superfície do fundo. As concentrações de sulfato na água intersticial diminuem com a profundidade do sedimento, o que indica redução microbiana de sulfato com produção de sulfeto. As concentrações de amônio aumentam, indicando mineralização de nitrogênio orgânico. Esses gradientes geoquímicos são a marca química das comunidades microbianas que trabalham no sedimento, convertendo a matéria orgânica em compostos inorgânicos que podem ser utilizados por outros organismos ou liberados na água do fundo. A Fossa das Marianas e Challenger Deep são consequência direta da tectônica de placas. A placa do Pacífico, que se desloca para o noroeste a cerca de 5 a 10 centímetros por ano, colide com a placa das Marianas. Por ser mais densa e antiga, a placa do Pacífico afunda sob a das Marianas em um processo de subducção. O ângulo de subducção na Fossa das Marianas
é particularmente acentuado entre 55 e 70 graus, contribuindo para a profundidade excepcional da fossa. A subducção gera o arco de ilhas vulcânicas das Marianas, que inclui Guam. A água presa nos minerais da placa que subduz é liberada a alta temperatura e pressão. Quando desce em direção ao manto, reduz o ponto de fusão do manto sobrejacente, provoca a formação de magma e este sobe emergindo em forma de vulcões. Esse mecanismo é comum a todas as zonas de subducção e explica a origem do Anel de Fogo do Pacífico. A sismicidade da zona da Fossa das Marianas é intensa e contínua. O atrito entre as duas placas gera terremotos frequentes, alguns de grande magnitude. O terremoto mais poderoso conhecido na zona ocorreu em 1993, com magnitude 8,2. O deslocamento sísmico modifica continuamente a topografia do fundo e pode gerar deslizamentos de sedimento das paredes da fossa em direção ao fundo, representando episódios de entrada maciça de matéria orgânica para a comunidade Adalo. Uma característica geológica de interesse é a presença de serpentinito em algumas zonas da fossa, formado quando a água reage com minerais ultramáficos do manto superior em um processo de serpentinização. A serpentinização libera hidrogênio molecular, que pode servir como fonte de energia para comunidades microbianas quimiolitotróficas. Se esse processo ocorrer no fundo de Challenger Deep, acrescentaria uma fonte de energia independente da produtividade superficial para sustentar a vida. A idade da crosta oceânica que subduz na Fossa das Marianas é de aproximadamente 145 a 180 milhões de anos, o que a torna uma das crostas oceânicas mais antigas do planeta. A crosta oceânica se forma nas dorsais oceânicas, onde o material do manto emerge e se solidifica, e à medida que se afasta da dorsal, esfria e se torna mais densa. Quanto mais velha e densa é a crosta, mais pronunciado é o ângulo de subducção. A antiguidade da placa do Pacífico é um dos fatores que contribuem para a profundidade extrema da fossa. O ambiente acústico de Challenger Deep é outro aspecto geológico e oceanográfico ativamente investigado. A fossa atua de certa maneira como uma armadilha acústica. As ondas sonoras que alcançam as profundidades podem refletir-se nas paredes e no fundo em padrões complexos. Os registros de hidrofones instalados na Fossa das Marianas captaram uma variedade de fontes acústicas, incluindo sismos locais, o ruído de navios distantes, o canto de cetáceos que viajam milhares de quilômetros de distância e o estrondo de explosões de tufões na superfície. A fossa é acusticamente ativa e diversa, o que contrasta com a imagem de silêncio absoluto que costuma ser associada ao abismo. As paredes da fossa apresentam também uma estrutura geológica complexa. Nas zonas onde o talude interior da fossa expõe a crosta oceânica antiga, há afloramentos de basalto alterado hidrotermalmente, de harzburgito, rocha do manto superior, e de sedimentos compactados de diferentes idades. As paredes não são lisas. Estão marcadas por falhas, degraus e saliências que criam uma topografia vertical acidentada. Essa complexidade estrutural gera microhabitats com diferentes condições de iluminação, temperatura, pressão e disponibilidade de substrato, que por sua vez podem abrigar comunidades biológicas distintas em diferentes pontos da parede. O abismo Challenger apresenta desafios metodológicos únicos. A pressão extrema destrói ou altera os equipamentos convencionais. As amostras biológicas coletadas sofrem mudanças durante a subida, porque os organismos adaptados a pressões de mais de 1000 atmosferas experimentam descompressão ao serem trazidos à superfície. O tempo de operação no fundo é limitado. A distância da superfície ao fundo faz com que qualquer comunicação em tempo real seja tecnicamente complexa, e o custo de cada expedição, de vários milhões de dólares, limita a frequência das visitas. Os equipamentos de amostragem devem ser projetados para manter a pressão do fundo durante a subida, se quiser obter amostras biológicas representativas. Os recipientes de pressão mantida permitem reter os organismos à pressão do fundo durante a subida e até o laboratório. No entanto, esses equipamentos são caros e complexos, e sua disponibilidade ainda é limitada. A maioria das amostras biológicas de Challenger Deep foi coletada sem controle de pressão, alterando o estado dos organismos antes que possam ser estudados. A metagenômica transformou o conhecimento da biodiversidade microbiana de Challenger Deep.
Essa técnica consiste em extrair todo o DNA presente em uma amostra de sedimento ou de água, sequenciá-lo massivamente e comparar as sequências com bancos de dados de referência. Os estudos metagenômicos publicados na última década revelaram que a diversidade microbiana do abismo é vastamente maior do que qualquer estimativa anterior teria sugerido. Milhares de táxons distintos de bactérias, arqueias e microeucariotos coexistem no sedimento, muitos com metabolismos completamente desconhecidos. Os AUVS de nova geração ampliaram as capacidades de exploração. O desenvolvimento de veículos capazes de operar a mais de 10 mil metros sem cabo umbilical, com autonomia de várias horas e sistemas de navegação inercial de alta precisão, abriu a possibilidade de explorações mais extensas. No entanto, a operação desses veículos em Challenger Deep continua sendo um desafio de engenharia considerável. A implosão do Nereus em 2014 ilustra os riscos de operar componentes eletrônicos a pressões para as quais não existe uma ampla margem de segurança. A quantidade total de dados científicos coletados em Challenger Deep durante todas as expedições é surpreendentemente pequena em comparação com a disponível para ecossistemas terrestres ou costeiros. Os tempos de imersão com capacidade de observação detalhada acumulados não superam algumas poucas dezenas de horas em toda a história da exploração. A área do fundo filmada com resolução suficiente para identificar organismos é uma fração mínima da superfície total. A maior parte da biota, da geologia e da química de Challenger Deep permanece sem caracterização. Um aspecto especialmente problemático é a dificuldade de estabelecer séries temporais. Uma única expedição fornece uma fotografia do estado do ecossistema em um determinado momento, mas não permite distinguir se o que se observa é um estado permanente, uma variação sazonal, uma resposta a um evento sísmico recente ou a consequência de uma flutuação na produtividade superficial. Para compreender a dinâmica do ecossistema Hadal, são necessários dados de múltiplas expedições em diferentes momentos do ano e durante vários anos consecutivos. Um programa de monitoramento que ainda não existe para Challenger Deep. O transporte e a análise das amostras coletadas em Challenger Deep também apresentam problemas específicos. As amostras de sedimento devem ser mantidas à temperatura do fundo durante o transporte ao laboratório para preservar a atividade microbiana. Os organismos macroscópicos devem ser fixados ou congelados imediatamente após a recuperação para preservar os tecidos para análises genéticas e bioquímicas. As amostras de água devem ser processadas rapidamente para evitar a degeneração de compostos lábeis, como o DNA dissolvido, as enzimas e certos metabólitos. A logística de gerenciar amostras coletadas a 11 quilômetros de profundidade no meio do Pacífico, a milhares de quilômetros do laboratório mais próximo, acrescenta uma camada de complexidade a cada expedição que não tem equivalente na pesquisa terrestre. Apesar das expedições realizadas e do avanço das técnicas de análise, Challenger Deep acumula perguntas sem resposta que fazem desse lugar um dos grandes enigmas científicos do planeta. Alguns são de natureza biológica, outros geoquímicos ou geológicos. Todos refletem os limites do conhecimento atual sobre o ecossistema mais extremo da Terra. O limite de profundidade para os peixes é um dos mistérios mais ativamente investigados. O argumento bioquímico do TMAO prevê um limite em torno dos 8.000 a 8.500 metros. Os avistamentos recentes de peixes em profundidades próximas ou superiores a esse limiar obrigam a revisá-lo. Em Challenger Deep, especificamente, além da observação original do Trieste, não existe evidência confirmada de peixes a mais de 10.000 metros. A pergunta permanece em aberto. A origem e a evolução da fauna Hadal é outro campo cheio de incógnitas. Como os organismos chegaram a essas profundidades? Quando se diversificaram e se adaptaram? Qual é o nível de conectividade genética entre as populações de diferentes fossas oceânicas? Os anfípodes da Fossa das Marianas compartilham algumas espécies com os de outras fossas do Pacífico, o que sugere dispersão genética entre bacias. A hipótese mais aceita é que organismos de águas mais rasas colonizaram as fossas gradualmente à medida que se formavam, adaptando-se por seleção natural ao longo de milhões de anos. Mas os mecanismos e a cronologia dessa adaptação são pouco compreendidos. O papel ecológico de Challenger Deep na biogeoquímica global
também é uma questão em aberto. As fossas oceânicas atuam como sumidouros de carbono, sequestrando matéria orgânica no sedimento durante períodos geologicamente longos. A magnitude desse sumidouro, quanto o carbono chega ao fundo, quanto é mineralizado pelos micróbios e quanto fica enterrado de forma permanente, tem implicações para os modelos do ciclo global do carbono e para a compreensão de como o oceano profundo modula o CO2 atmosférico em escalas de tempo geológico. A possibilidade de que existam fontes de energia geológica não detectadas em Challenger Deep, como a serpentinização ou reações redox na interface sedimento-água, não foi confirmada nem descartada. Se existir um fornecimento de hidrogênio ou outros compostos energéticos de origem geológica, isso ampliaria o ecossistema potencial do abismo e mudaria a compreensão dos limites da biosfera terrestre. A dinâmica exata dos microplásticos no abismo levanta questões sobre mecanismos de transporte, taxas de acumulação e efeitos sobre a fauna e os processos biogeoquímicos. A detecção de fibras plásticas no tubo digestivo de anfípodes levanta questões sobre o impacto funcional dessa contaminação. Os microplásticos interferem na digestão? Atuam como vetores de contaminantes orgânicos que se bioacumulam nos tecidos? Afetam a densidade e a diversidade das comunidades microbianas do sedimento? Nenhuma dessas perguntas tem ainda uma resposta definitiva. A história geológica de Challenger Deep, na escala temporal de milhões de anos, também é território em grande parte inexplorado. Quando a fossa se formou em sua configuração atual? Como a profundidade mudou ao longo do tempo com as variações nas taxas de subducção? O que o perfil estratigráfico do sedimento registra sobre as mudanças no ecossistema Hadal ao longo das eras geológicas? As respostas exigem perfurações profundas de sedimento e análises paleontológicas que ainda estão pendentes. O ambiente eletromagnético do abismo levanta questões sobre sua influência nos organismos. A ausência de luz não implica a ausência de todos os campos eletromagnéticos. A atividade sísmica da zona gera perturbações elétricas e magnéticas no sedimento e na água. Desconhece-se se os organismos de Challenger Deep percebem ou respondem a essas perturbações, e se elas desempenham algum papel na navegação, na detecção de alimento ou na comunicação entre indivíduos. A natureza exata da parede da fossa como habitat também é em grande parte desconhecida. As paredes de Challenger Deep, com seus afloramentos de rocha, suas fendas e seus micro-habitats variados, poderiam abrigar comunidades de organismos distintas das do fundo horizontal, incluindo potencialmente organismos sésseis aderidos à rocha. Nenhuma expedição realizou ainda uma exploração sistemática das paredes das bacias de Challenger Deep com a resolução necessária para inventariar essas comunidades. A batimetria mostra a forma das paredes, mas não o que vive nelas. Uma pergunta que a biologia Hadal ainda não pode responder com precisão é há quanto tempo as linhagens de Challenger Deep estão isoladas do restante do oceano. As fossas oceânicas se formam e se aprofundam ao longo de milhões de anos, e os organismos que as colonizaram tiveram de se adaptar gradualmente a condições cada vez mais extremas. Mas determinar quando esse isolamento genético ocorreu e se algumas linhagens levam dezenas de milhões de anos evoluindo de forma independente no abismo, requer dados de filogenia molecular que ainda são escassos para a maioria dos grupos hadais. As análises de DNA disponíveis para anfípodes e outros organismos sugerem que algumas linhagens do abismo são surpreendentemente recentes em termos evolutivos, mas essas análises cobrem apenas uma fração da biodiversidade conhecida e uma fração ainda menor da desconhecida. Os próximos anos prometem um período de exploração mais sistemático e melhor equipado do que qualquer coisa anterior na história da pesquisa de Challenger Deep. A miniaturização da eletrônica e o avanço em materiais de alta resistência reduziram o custo e aumentaram a confiabilidade dos veículos capazes de alcançar grandes profundidades. O DSV Limiting Factor demonstrou que é possível realizar imersões repetidas com confiabilidade operacional. Isso abre a possibilidade de programas de monitoramento de longo prazo, com imersões regulares que gerem séries temporais de dados sobre a fauna, a química e a física do ambiente de Challenger Deep. Os AUVs de nova geração, equipados com inteligência artificial para a navegação autônoma, o reconhecimento de organismos em tempo real e a seleção adaptativa de objetivos de amostragem,
prometem ampliar radicalmente a cobertura espacial das explorações. Frotas de AUVS coordenados poderiam mapear sistematicamente o fundo de Challenger Deep e identificar estruturas de interesse durante expedições de vários dias consecutivos. As técnicas de DNA ambiental conhecidas internacionalmente como iDNA permitem analisar a biodiversidade do abismo a partir de amostras de água ou sedimento, sem necessidade de capturar fisicamente os organismos. O iDNA consiste em fragmentos de material genético que os organismos liberam no ambiente. A detecção e o sequenciamento desses fragmentos na água de Challenger Deep podem revelar quais organismos estão presentes com uma perturbação mínima sobre o ecossistema. A colaboração internacional na exploração das grandes profundidades consolidou-se através de iniciativas da NOAA, JAMST da União Europeia e da China, que desenvolveu submersíveis de grande profundidade e programas próprios de oceanografia ADAL. O debate sobre a proteção dos ecossistemas das grandes profundidades diante de possíveis atividades, como a mineração dos fundos marinhos, ganhou relevância. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos regula as atividades em fundos oceânicos fora das zonas econômicas exclusivas, mas os mecanismos de proteção específicos para os ecossistemas ADAIs são insuficientes, segundo a maioria dos pesquisadores especializados. O interesse em Challenger Deep transcendeu a oceanografia para alcançar a astrobiologia. Os organismos piezófilos e quimiolitotróficos do abismo são análogos potenciais de possíveis formas de vida em oceanos subterrâneos de luas do Sistema Solar. Europa, satélite de Júpiter, possui um oceano de água líquida sob sua crosta de gelo. Encélado, satélite de Saturno, tem um oceano subterrâneo do qual emergem plumas de vapor de água e compostos orgânicos, com evidências de atividade hidrotermal no fundo. Se os organismos de Challenger Deep podem sobreviver com pressão extrema, escuridão total e fontes de energia exclusivamente químicas, a hipótese de que formas de vida semelhantes poderiam existir nesses oceanos torna-se uma proposição cientificamente verificável. O desenvolvimento de novos materiais para carcaças de pressão é outra frente de avanço tecnológico com implicações diretas para a exploração de Challenger Deep. Os vidros de alta resistência, as cerâmicas avançadas e as ligas de titânio de nova geração estão sendo avaliados para carcaças de sensores e de veículos que possam resistir às pressões do abismo com menor peso e maior confiabilidade do que as soluções atuais. A redução do peso dos componentes de pressão permite aumentar a carga útil científica dos veículos ou reduzir o tamanho dos sistemas de flutuabilidade, o que, por sua vez, permite projetar veículos menores, mais econômicos e mais fáceis de mobilizar a partir de diferentes tipos de navios. A oceanografia radar também avança pelo lado da análise em laboratório. Os métodos de cultivo de micro-organismos piezófilos que durante décadas foram considerados impossíveis porque os organismos morriam ao serem trazidos à pressão atmosférica, progrediram com o desenvolvimento de bioreatores de alta pressão que permitem manter cultivos vivos às pressões do abismo. Esses cultivos permitem estudar o metabolismo dos micro-organismos ADAIs em condições mais representativas de seu ambiente natural, determinando quais substratos podem utilizar como fonte de energia, a que velocidade crescem e quais produtos geram. Os resultados desses cultivos são essenciais para modelar o papel dos micro-organismos de Challenger Deep nos ciclos biogeoquímicos globais. Uma revisão sistemática das descobertas das diferentes expedições permite construir um quadro do ecossistema de Challenger Deep, que é, ao mesmo tempo, mais rico e mais perturbador do que se esperava há apenas 30 anos. Quanto à fauna macroscópica confirmada, anfípodes de várias espécies da ordem Anfípoda, dominados pelo gênero Hirondelea, com exemplares de até 30 centímetros. Pepinos do mar de várias espécies de Holoturoidea, que representam a biomassa visível mais abundante nas filmagens do fundo. Poliquetas de várias famílias habitando o sedimento. Foraminíferos de conchas calcárias e aglutinadas, tanto vivos quanto subfósseis. Nematóides no sedimento intersticial, com densidades de centenas de milhares de indivíduos por metro quadrado. Isópodes de pelo menos algumas espécies adaptadas ao ambiente adal. Tanaidáceos,
pequenos crustáceos de hábitos bentônicos. A observação não confirmada de um peixe achatado durante a imersão original do Trieste em 1960. Quanto aos micro-organismos, comunidades bacterianas com representação dos principais filos conhecidos e de linhagens completamente novas, sem descrição científica prévia. Arqueias de múltiplas linhagens, incluindo piezófilos estritos e metanogênicas. Microeucariotos, incluindo ciliados, flagelados e fungos. Diversidade total estimada em vários milhares de táxons, segundo os estudos metagenômicos publicados até a data. Quanto aos contaminantes detectados, PCBs em concentrações de até 905 nanogramas por grama de peso úpido em tecido de anfípode. PBDEs em sedimento e tecido animal. Pesticidas organoclorados, incluindo clordano e hexaclorobenzeno. Microplásticos de múltiplos polímeros. Fibras de poliéster e nylon, fragmentos de polipropileno e polietileno, filmes de diferentes polímeros. Essas substâncias foram detectadas tanto no sedimento quanto no tubo digestivo e nos tecidos dos organismos. Quanto às condições físicas medidas in situ, temperatura da água no fundo entre 1,0 e 4,0 graus Celsius, pressão entre 1070 e 1099 bares, turbidez muito baixa, com água excepcionalmente clara acima do sedimento, velocidades de corrente baixas em condições normais, com episódios de aceleração relacionados com eventos sísmicos. Salinidade da água do fundo próxima de 34,7 partes por mil. Concentrações de oxigênio dissolvido na água do fundo detectadas, mas variáveis segundo a expedição e o ponto exato de amostragem. Quanto à geologia, basalto oceânico alterado da placa do Pacífico nas paredes da fossa. Sedimento de uso pelágico silicoso no fundo, com argilas abissais e escassa contribuição de carbonato de cálcio. Indícios de serpentinito em pontos da fossa. Registro estratigráfico do sedimento que permite reconstruir condições paleoceanográficas das últimas centenas de milhares de anos. Topografia do fundo com 3 bacias principais, variações microtopográficas e paredes escarpadas. Atividade acústica contínua captada por hidrofones, que inclui sinais sísmicos, ruído de embarcações distantes e vocalizações de cetáceos. Quanto à batimetria, profundidade máxima registrada entre 10.900 e 28 e 10.994 metros, segundo o instrumento e a expedição. 3 bacias principais identificadas. Mapeamento de alta resolução disponível para a maior parte da zona. Gradiente topográfico das paredes da fossa de até 60 graus nas zonas mais escarpadas. Estruturas microtopográficas no sedimento do fundo de origem possivelmente biogênica ou relacionadas com fluxo de sedimento. O inventário do que foi encontrado é também, inevitavelmente, um inventário do que ainda não foi encontrado ou não foi procurado com os meios adequados. As paredes da fossa, os sedimentos a mais de 1 metro de profundidade sob a superfície do fundo, a água da coluna imediatamente acima do sedimento, os fluidos intersticiais do sedimento profundo. Todos esses compartimentos contêm informação que as expedições realizadas até agora amostraram de forma apenas superficial. O inventário atual representa o conhecimento acumulado de algumas poucas dezenas de horas de observação direta no ponto mais profundo do planeta. Challenger Deep ocupa um lugar singular na cartografia do planeta. É o extremo absoluto da topografia da Terra, o ponto mais distante da atmosfera alcançável sem sair do planeta. O último recanto do sistema de oceanos que os organismos vivos podem reivindicar como habitat. Sua exploração seguiu um caminho inverso ao da maioria dos territórios desconhecidos. Primeiro chegaram os humanos, em 1960, e a exploração científica sistemática chegou depois, décadas mais tarde, e ainda incompleta. As tecnologias que permitiram a Pickard e Walsh descer em 1960 não eram as mesmas que permitiam coletar amostras, filmar em detalhe, analisar a química da água ou identificar organismos. O ato de chegar ao fundo e o ato de entender o que há no fundo são 2 projetos distintos, e o segundo ainda está em curso com toda a sua riqueza de perguntas sem resposta. Cada expedição a Challenger Deep retornou com perguntas adicionais às que levou. A confirmação de vida abundante levantou questões sobre sua organização, metabolismo, reprodução e distribuição espacial. A detecção de contaminantes em concentrações elevadas levantou perguntas sobre mecanismos de transporte e efeitos sobre os ecossistemas adais.
A observação da topografia detalhada levantou perguntas sobre os processos geológicos que modelam o abismo, e a descoberta de micro-organismos com linhagens completamente novas sugeriu que a biosfera terrestre ainda guarda linhagens evolutivas que a ciência não conhecia. O inventário do que é conhecido sobre Challenger Deep é impressionante quando comparado com o estado do conhecimento há 30 anos, mas modesto em comparação com o conhecimento que existe sobre ecossistemas terrestres ou costeiros que foram estudados durante séculos. A ciência do abismo oceânico mais profundo do planeta está, em termos históricos, em suas primeiras etapas, e cada expedição demonstra que há mais por descobrir do que os dados disponíveis permitem antecipar. Challenger Deep é o ponto onde convergem a tectônica de placas, a bioquímica da pressão extrema, a ecologia do sedimento profundo, a paleoceanografia, a contaminação global e a astrobiologia comparada. O que se encontra ali continua redefinindo os limites do que se entende por ecossistema, por vida adaptada ao extremo e por planeta conhecido. A história da exploração de Challenger Deep é também a história do desenvolvimento da tecnologia oceânica nos séculos 20 e 21. Cada salto na capacidade de exploração correspondeu a um salto no conhecimento. O Trieste demonstrou que se podia chegar, o Caico demonstrou que se podia coletar amostras, o Nereus e o Deep Sea Challenger demonstraram que se podia documentar em detalhe, e a expedição Five Deeps demonstrou que se podia fazer isso com regularidade e rigor científico. O próximo salto, quando chegar, provavelmente estará vinculado à autonomia estendida dos veículos robóticos, a capacidade de analisar amostras em tempo real a bordo do veículo e a transmissão de dados de alta velocidade a partir do fundo. Quando esse salto ocorrer, o inventário de Challenger Deep crescerá de forma exponencial, e com ele, as perguntas. O lugar mais profundo da Terra é também, em certo sentido, o menos conhecido. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados de superfície do planeta, o fundo das fossas Hadais, incluindo Challenger Deep, representa menos de 0,2% da área total do fundo oceânico. Mas esse 0,2% concentra perguntas sobre a vida, a geologia e a química do planeta que não tem resposta em nenhum outro lugar. Cada metro de sedimento de Challenger Deep é um arquivo que vai dos últimos anos até milhões de anos atrás. Cada organismo coletado em suas águas é uma prova da capacidade da vida de ocupar os espaços mais improváveis do planeta. E cada dado de pressão, temperatura ou composição química medido nesse ponto é um fragmento do retrato mais complexo, o de um planeta que ainda não se conhece bem a si mesmo. Challenger Deep é o tipo de lugar que obriga a repensar os pressupostos básicos, que a vida requer luz, ou calor, ou recursos abundantes, que os ecossistemas mais isolados são os mais simples, que os contaminantes produzidos na superfície permanecem na superfície, que 11 quilômetros de água são uma barreira suficiente para separar o mundo humano do mundo natural mais profundo. Nenhum desses pressupostos sobrevive ao contato com os dados do abismo. O fundo de Challenger Deep os desmente um por um, com a evidência acumulada de 6 décadas de exploração, que ainda não é suficiente para responder às perguntas mais fundamentais sobre o que há lá embaixo.